Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente, eu, Eduardo Messeneiro, junto com o professor Marcos Venelli, que já está trabalhando assiduamente aí num quadro 30 por 30. E hoje, adivinha o que o professor vai fazer? Flores de pêssego. É isso que você ouviu, flores de pêssego, porque aqui no nosso canal sempre temos novidades. E antes que alguém fale, e esse fundo aí? O professor deu uma adiantada no fundo, porque o foco hoje é folhas fantasmas, as folhas principais ali da flor de pêssego e, por último, as flores ali no arranjo que o professor vai deixar bem bacana pra gente. E essa tinta que você está jogando, qual é, professor? Esse é o Sombra Natural. Sombra natural, legal. Esse fundo aí que vocês estão vendo foi feito também com sombra natural, branco e pele. Isso, esses três tonzinhos. Perfeito, olha que bonito. Já estou dando um manchado no fundo, né, para preencher mais, dar mais volume e mais movimento também, né? Muito bom. Você que manda, seu Marcos. Bora lá. E eu já vi que aí embaixo tem uns botões aí também, né? Sim, tem uma terminação com os botõezinhos. Show. Teremos uma flor principal, que vocês estão vendo essa do meio, uma virada e alguns botões aqui além das folhas. Detalhe, tá, pessoal? O risco dessa tela estará disponível junto ali na aba, né, de comunidades aqui do canal, junto com a foto da tela pronta. Então você vai ter o risco e a tela, e aí você pode usar, né, esse material para poder fazer o risco ali para treinar junto com o vídeo também. Ó, o professor jogando ali um Verde Vercier, tá? Com um pouquinho do marrom Van Dyck na área mais escura, que ele é bem escurão, né, o Van Dyck. Uhum. Não sei se está dando para ouvir eu falar, né? Tá dando para ouvir perfeitamente. Hoje está de boa aqui. Estamos numa noite calma, né, professor? Sem muito barulho, né? Eu acho que os cachorrinhos hoje estão com frio. Ou eles devem estar recolhidos lá dentro. Olha que bonito. Agradecer aí por todos os amigos que vêm acompanhando a gente aqui no canal. O canal está crescendo bastante, graças a vocês. Então eu quero, já no início desse vídeo, agradecer de coração a colaboração de cada um e pedir também para que continuem compartilhando todo o nosso conteúdo. Aqui no canal é tudo gratuito para vocês. São mais de 220 vídeos disponíveis, vários gêneros, temos aí rosas, margaridas, flores, paisagens, enfim. Tudo gratuito. Explorem o canal à vontade e compartilhem. E ó, professor seguindo a mística ali, só no fundo das folhas principais. Já fez algumas fantasmas ali, né? Que são aquelas simulações de folhas de segundo plano, agora está fazendo os de primeiro. E só para lembrar, a inspiração é Catarina Klein, tá? Tá. Para variar, né? Sim. Nós somos fãs, né? Então não tem como, né? Sim, até o formato das folhas, uma coisa mais assim... Ela faz um aspecto mais durinho. Mas um pouco largado também, né, Isso, professor? é um aquarelado, mas é uma coisa bem formada. Assim, né? Onde você identifica os contrastes, né? Sim. Assim, são bem... Na verdade, os contrastes de luz e sombra isso, são bem marcantes, bem né? marcado, isso. Isso que é legal na pintura dela, né? Procurem por ela, pessoal, na internet. Vocês vão ver várias referências a Catarina Klein. Várias. Tem muita coisa boa. Vale a pena estudar o tipo de floral que ela fazia. Uma mulher sensacional, uma pintora, né? Sensacional, Atriz não, não que eu saiba, né? De repente se ela fez algum filme, alguma coisa, não fiquei sabendo. Não. Mas acho que não. E aí você está caprichando no fundo escuro mesmo, né? Deixa eu ver se tem mais folhinha aqui. Bacana.
E esse é aquele tipo de arranjo Quando que é ele da fica Klein, suspenso. eu tenho uma referência assim também. Né? Uhum. Não faço totalmente de cabeça, porque eu gosto de seguir bem a pincelada dela. Sim. Tá? Ah, normal. A gente, pessoal, para que vocês tenham uma ideia, a gente gosta de pintar com algumas referências da própria natureza, porém a gente busca bastante coisa na internet, por quê? Como nós temos que produzir conteúdo aqui para o canal, fica inviável para nós estarmos em campo toda hora buscando referências. Então a gente prefere pegar referências de artistas que nós admiramos, artistas, né, como a Catarina Klein, e se inspirar ali no que ela faz e trazer aqui a experiência para vocês. Agora vamos fazer as luzes das folhas. Legal, amarelo indiano, amarelo de cádmio e um pouco de verde No inglês. inglês, eu tô pegando umas sobrinhas aqui também, ó, mas é o inglês, amarelo, Perfeito. indiano, amarelo de cádmio, eu faço uma misturinha aqui, ó. Uhum. Ao mesmo tempo que você clareia mais o verde inglês, você queima ele também, né? Sim. Beleza. Vamos Porque senão ele fazer fica muito vivo, né? Isso. Fazer umas luzes nessas fantasminhas, tá? Cara, eu preciso pegar Que essa apesar dela ficar no fundo, ela tem uma leve sombra, né, para aparecer ali. Perfeito, professor. Eu preciso pegar essa sua pinceladinha aí, ó. Que essa você faz tão rápida, tão solta. Eu fiz uma rosa, né? Até agradeço o pessoal aí, o público que gostou, né, do vídeo da rosa e tal. Mas eu ainda sou meio preso para fazer essas folhas fantasmas aí. Mas eu chego lá. Ó, o professor faz com uma tranquilidade. Com certeza. Vamos lá, uma hora eu chego lá, né, professor? Olha que bonito. Essa combinação aí, esse verde inglês queimado, ficou muito bom, hein? Ó, momento de silêncio, de contemplação. Que bonito, hein? Olha como vai ficando cheio. E ocupa espaço na tela de uma maneira sutil. Você não fica com aquele monte de elemento ali carregado na tela, fica bem Sim, leve, é só né? para dar uma preenchida. Sugestão, né, professor? Isso, e Agora você aquilo que pega... eu falo, né, movimento também. Vou pegar mais dessa misturinha. Opa, pode ficar tranquilo que essa misturinha vai estar em foco, tá? Eu tenho deixado bastante a sua paleta nas edições. Paleta, fala paleta não, né? Tenho deixado bastante a sua paleta nas edições para que as pessoas apreciem aí a maneira como você trabalha. Que não tem nada a ver com a minha, né? A minha é um conflito. Minha paleta é toda bagunçada. Uau, hein? Notem que as folhas, elas têm um movimento nos galhos, né? Também não é aquela coisa que fica assim, paradinha, né? Uhum. Que tem uma certa perspectiva, né? A folha também. Sim. Foi bom você ter falado isso, porque o que a gente faz quando a gente está iniciando? Estou falando por mim também, tá? A gente vai lá e faz aquele conjuntinho de 3 folhinhas. Tum. Aí põe do lado mais 3 folhinhas. Aí vai ficando um monte de conjuntinho de 3 folhinhas e a pintura fica presa, né, professor? Sim, fica aquela pintura sem movimento, fica assim, só ali as folhas meio duras, né? Isso, Saindo parecendo assim. que foram feitas numa máquina, né? Sim, fica tudo iguaizinhas e a gente procura, né, com o tempo, conforme a gente vai... Aprendendo. Isso, conforme você vai ficando mais, assim, treinado, né? Uhum. Tendo mais visão, fazer as folhas mais soltas, com movimento. Perfeito. E não só na estrutura, né, da maneira como você coloca as folhas na tela, que são bem distribuídas, mas também de formato, de tamanho. Sim. Importante falar isso, né? Tonalidades. Isso a gente fala aqui, né? Então, para quem está começando a pintar agora, quem dera eu, né? Se tivesse tido um vídeo me falando assim, ó, faz assim, faz assado e tal. Porque no começo sofri bastante, até que vim fazer aula aqui com o professor, fiz aula durante algum tempo também com a Paula Soares, fiz aula com o Lio Camargo, estou falando da minha história. Então,
com essas pessoas e principalmente com o Venelli aqui, né, que é o meu mentor aí nos florais, eu fui pegando toda essa percepção artística, mas no começo sofria bastante. Obrigado pela parte que me toca. Ai, não, pô. Mentor. Sou cria sua, né, caramba? Não tem como fugir. Quando eu vou pintar a rosa, o que me vem à cabeça é o Venelli falando, ó, deixa mais solto aqui, joga a luz desse lado, joga o contraste. O aluno que mais chegou bem assim, chegou na rosa mesmo, assim, foi você. Olha, não tô ainda rasgando, bem que eu não uma vou... rasgação de seda aqui. Tá uma hoje, rasgação. Né? Eu vou deixar isso gravado, eu não vou tirar isso da edição. E ainda vou compartilhar com todo mundo que eu conheço no WhatsApp. Olha só. Mas é isso, galera. A gente precisa prestar atenção em tudo, né? E obrigado também pela parte que me toque. Momento rasgação de seda aqui no nosso canal. Olha lá, mais movimento, uma folha maior ali. E a tinta escorregando bacana ali na tela, com bastante contraste. Agora eu já joguei um pouco de ocre, dou umas queimadas de vez em quando, tá? Uhum. É o mesmo esquema como se estivesse fazendo uma paisagem, né? Tem que variar os tons, né? Sim. Para não ficar tudo verde igual. Olha essa sombra aí, sensacional, hein? Vai ficar bonito. Quem vê de perto até acha meio estranho, né? Uma folha assim. De um lado ela é mais escura, do outro lado. Mas o que interessa é o efeito que ela dá à distância. Não tem nada de estranho, não. Na hora que você bate o olho... Então, mas é a distância que dá aquele volume, né? Cria o volume. A gente, para apreciar uma obra de arte, tem que ter uma distância mínima. Quando você se aproxima muito, aí é só para ver o detalhe da pincelada, né? Então, a evolução da pintura em tela... Né, para quem está pintando tela, é você saber observar a pintura ao longe, não ela de perto. Perfeito. Porque de perto a gente vai querer fazer tudo bonitinho, tudo assim, aí não dá aquela visão de longe. Perfeito. Porque as pinceladas podem estar cruzadas ou sobrepõem, não tem problema, o importante é o efeito. Se o efeito agrada aos olhos, é porque a técnica deu certo. Olha aquele efeito de, como é que chama? De profundidade, né? Uhum. Olha que interessante, você jogou ali uma contraluz ali. Isso, é como se tivesse aquela bordinha da folha. Perfeito. Deixa eu fazer mais a pontinha dessa. Hoje eu tô caprichando nas folhas. Mas é bom que você capriche, que assim a gente vai absorvendo tudo isso. E outra, né? A gente já começou com o fundo da tela feito, então relativamente a quadro vai mais rápido, né? E esse movimento que você promove com essas pinceladas na folha é sensacional. Ela não fica certinha, ela fica toda cheia de curvas ali, enfim. Muito bom. Essa tá mais escondidinha aí, né? Tá, vai ficar mais aqui no fundinho. Dá uma leve sombrinha nela, onde bate mais a luz. Legal. Então, só como o arranjo já ganhou vida, aí não tem como ficar feio, né, pessoal? Já começa pelas folhas, por tudo. Na hora que jogar as flores, aí o negócio explode. As bordinhas ali de novo. Vou dar uma Opa! corrigidinha aqui assim. Até essas corrigidas aí são legais porque a gente vê como que você faz, né? Então, muito bom. Vou encontrar mais aqui, sim. Uhum. Tem hora que a gente se embanana, mas chega lá. Mas é uma coisa passageira, né? A gente corrige, mas a gente... Acontece comigo também, Venelli. Pintura ao vivo é assim. Não tem como escapar, né?
Quantas vezes a gente mesmo, eu na época que dava aula, às vezes a gente olhava, falava assim, pô, não tá muito legal, vamos apagar? E pegava a espátula, tirava a tinta Assim, e refazia. Isso é normal nas na aulas. aula a gente faz mesmo. Agora, ao vivo, pintando, enfim, não tem como, né? Não dá pra, assim, por mais que a gente queira fazer tudo bem, assim, numa pincelada só. Ah, não sai, né? Olha aí que bonito. Essa é a nossa pressão aqui, galera. A gente está sempre, né, tentando trazer o melhor para vocês e passar um pouquinho daquilo que a gente ensina também. Eu sei que relativamente nossos vídeos são um pouquinho longos, né? Mas porque aqui no canal a gente ensina de verdade. Ó, vocês veem tudo, sem enrolação. A explicação a gente tenta fazer da maneira mais leve possível, por isso que a gente bate papo, dá risada. Aqui não é aquela coisa séria, não. Aqui a gente tem que se divertir pintando, que aí vale a pena. Agora, Os parabéns, hein? partir para as flores. Oba! Flores. Limpando o pincel lá Vou dar uma limpada. Não, aqui. vai, é bom até, nem vou cortar, é bom a galera ver você fazer toda essa mecânica. Como eu vou mudar os tons, então deixa eu fazer uma limpeza na casa. Ó, pessoal, isso daí que vocês estão vendo o professor fazer, ele consegue trabalhar dessa forma com a espátula, ó, porque essa paleta ela é um pedaço de acrílico. Então ele repõe ali, ó, e vai deixando a tinta separada tal. Se você não trabalha dessa forma, não tem problema. Você ajusta a tua paleta também para poder trabalhar. Mas olha que legal. Trocar o paninho. Opa, esse daí é legal, Venelli, porque às vezes a gente faz uma mudança de tomada e tá tudo prontinho. Sim. Não é bom o pessoal ver como a gente se organiza aí também, né? Agora vocês estão vendo porque o negócio é mais embaixo. Né? O buraco é mais embaixo. Não é nada bonitinho. Não, tem que trabalhar, tem que sujar o pincel, senão não dá certo não. Olha lá, passou no óleo, agora vamos para a próxima fase. As flores, elas são brancas, levemente com uns tonzinhos meio rosados nas Tá bom. beiradinhas. Então, Perfeito. vamos fazer um fundinho assim da flor branca, Uhum. com a mesma cor, assim, esse sombra natural. Tá, Um pouquinho de branco. perfeito. Eu posso até jogar um pouquinho já do vermelho, assim, junto, ó. Olha que interessante esse tom aí. Eu vou ver, vai ficar um tom assim... Ele ficou um salmão envelhecido, né? Isso. Para não ficar totalmente muito verde, nem... Porque o sombra ele fica mais puxado pro verde, né? Eu vou pegar esse salmãozinho aqui, ó. Mistura um pouco do... Tá. É o sombra natural, tá? Tá bom. Branco e um pouquinho desse salmão. salmãozinho aqui, ó. Cara, você tá me dando uma ideia com um fundo de rosa aí, hein? Também, né? Rosa branca, fazer com esse fundo meio salmão aí, ó. Isso. Vai ficar bonito, hein? A gente vai criando. Essas misturas de cores aí são impagáveis, né? Eu acho que é tão importante quanto ver a pincelada tal, é a mistura de cores também. Ó, você já variou, você já jogou Já mais... tem mais o salmãozinho aqui. Putz, show, hein? Que assim você varia os tons na própria flor, entre uma pétala e outra. Ó, vou clareando, ó, vou deixando mais luzinho onde é. Uhum. Pô, cara, e legal que aqui na câmera tá pegando, ó, nota 10. Quem for assistir o vídeo vai absorver tudo. Eu tenho certeza que você que está assistindo agora tá pegando as nuances de cores aí nessa flor de pêssego que o professor está fazendo. Olha o recortezinho. É isso, é semelhante ao que se faz nas folhas, a gente usa nas pétalas também. A diferença é que estão todas unidas formando uma... Aqui eu vou deixar uma sombra, aqui eu vou deixar a sombra também, ó, onde tá vindo.
Tá. Vou seguindo bem onde está a sombra das pétalas, onde elas estão dobradas, né? Uhum. Estão meio assim, formando uma conchinha, né? Praticamente. Perfeito. Cara, que legal, hein? Olha, Venelli, é um privilégio sempre acompanhar teu trabalho aqui. Eu tenho certeza... Oi? Já pus mais branco aqui, ó. Tá. Que vai uma área bem iluminada aqui, ó. Cara, eu tenho certeza que esse vídeo vai bombar, tá muito legal. Galera, vai compartilhar, vai dar aquela força para nós, para o canal continuar crescendo aí cada vez mais. Porque lembrando, pessoal, a gente faz tudo aqui com recursos próprios, tanto eu quanto o professor. Então a parte de tinta, as telas, o nosso tempo, enfim, todo o material que vocês estão vendo aqui é tudo custeado pela gente, né? Então a nossa expectativa é que o canal cresça e cresça bastante aqui no YouTube. Está crescendo, mas a gente precisa sempre do auxílio de vocês, da ajuda de vocês. Então compartilha aí nos grupos de WhatsApp, com aquele colega, com aquela amiga, ou, enfim, que você sabe que gosta de pintura. Às vezes nem pinta, mas gosta de pintura. Olha que bonito, ele já está jogando a luz ali. E aí ela vê como é feito, ele vê como é feito, enfim. Essa é a ideia. Aí você já tá jogando um branco e já tô tá... pondo alguns brancos, tá? Nossa. Já deixando assim uma pré-definida. Uhum. E no miolo ali você não mexe, porque no miolo entra uma outra cor ali depois, né? Isso, no miolo vai outro tom. Tá bom. É um verdinho com amarelo. Fechou. O importante é isso, é trabalhar a flor, Tá. deixando já mais ou menos o formatinho dela. Cara, e já dá pra ver qual pétala tá por cima uma da outra. Sim. Muito bom. Vou jogar mais sombra de novo com esse Salmão aí, né? rosinha aqui. Pessoal, Essa rosinha nada mais é do que uma mistura aí, vermelho com branco. É isso que eu ia falar. Quem que é esse rosinha aí? É o vermelho aquelas... francês com um pouco de branco. É uma sujeirinha de tinta que tava aí. Vou pegar aqui também, ó, e fazer mais um pouco, ó. É bom você mostrar, porque às vezes a pessoa fala, mas esse salmão é uma mas tinta pronta? Não, tem, não é. Não tem mais, não vende, não, é mistura. Beleza. E se alguém quiser saber, pode perguntar, né? Que cor você usou para fazer esse salmão? Demorou. Aí o nosso amigo aí responde. Nosso amigo sou eu, tá? O Relações Públicas é o Eduardo. Mas eu faço isso com muito amor e carinho aqui para todo mundo. E ó, pessoal, não deixo ninguém sem resposta. Às vezes tem algumas perguntas que eu não tenho as respostas. Aí quando eu não tenho, eu falo numa boa, falo, puxa, essa eu não sei. Né? Não tem problema nenhum você deixar passar. É melhor você falar que não sabe do que responder uma besteira, né? Falar que é uma coisa e não é. Mas aqui a gente responde todos os comentários, porque essa interação com vocês é muito prazerosa. E também com os amigos de fora. Tem muitos comentários lá da Romênia, da Turquia, dos Estados Unidos, a Itália, Portugal, nossas amigas portuguesas lá. Um grande abraço também. E para todo mundo que interage com a gente aqui e os nossos compatriotas aqui brasileiros. Todo mundo. Eu já generalizo assim porque não dá para lembrar todos os países, né? Então... já vai todo mundo aí, ó, pá, todo mundo conectado aí através da internet. Pô, você está fazendo uma sombrinha aí de leve agora, né? Viu que diferença que Pô. faz a sombra? Cara, você jogou no lugar certo, que é uma pétala sobreposta na outra, né? Sim. Aqui a gente tem que prestar atenção em tudo, porque se você deixar, daqui a pouco você olha, a flor tá pronta. Aí você fala, epa, como é que ele fez? Aí volta o vídeo, né? Boa, hein? Volta. Ainda bem que tem esse recurso, né? Putz, verdade. Porque às vezes você estava fazendo aula, você se distraía para comer um pedaço de bolo, o professor passava na tua tela, pronto, já estava pronta a flor. Sim, mas eu não vi. Beleza, fica para a próxima. Fica para a próxima.
Agora as outras eu vou fazer mais desse tom, tá? Um pouco mais escurinhas. Legal. Vou Agora misturar mais esse vermelho francês. Um pouco do vermelho chinês. E o laranja, ó, vou dar um tom assim, um vermelho meio Ah, queimado. tá. Essa aqui tá menorzinha, como se ela tivesse mais viva, né? Isso, ela tá mais aqui pra trás, assim, né? Tá bom. Galera, eu vou falar uma coisa. O clima de ateliê, quem faz aula de pintura sabe, costuma ser um clima muito gostoso, onde a gente bate papo, enfim, fala de muitas coisas e pinta também, né? Então é muito importante, se você tiver a oportunidade, né, de fazer aula com um professor aí na sua cidade, no local onde você mora, faça. Alguém que você se identifica é muito importante. Importante também sempre pegar as dicas aqui do nosso canal. É bom valorizar o artista aí da sua localidade também. Ah, essa daí tá tipo uma conchinha, né? Também elas... Agora eu entendi qual que é Ela vai estar viradinha e mais fechada, né? Cara, aqui só com esse jogo de luz e de sombra que você fez já tá bonito. Na hora que você jogar as luzes e o miolo, o negócio vai ficar um estouro. Eu sou muito prudente quando eu mando um abraço para o pessoal aqui, porque é muita gente que interage no canal e eu generalizo um abraço, né, assim, para todo mundo, porque sempre vai escapar o nome de um ou de outro colega e aí não é justo, né? Então, sim, melhor não citar nomes. É mandar um abração geral, mas a galera sabe, né? Mas você sempre se comunica através assim, por Messenger, né? Sim, o pessoal me procura às vezes no Facebook, no Instagram também. Sim, aí acaba tendo uma relação mais pessoal. Isso aí. O Relações Públicas. Isso. O artista é o Venélio, eu sou o RP, o Relações Públicas, e me arrisco aí pintando umas telas também. Além de artista, ainda é relações públicas, né? Obrigado, Venélio. Vou deixar isso gravado aqui. Hoje é o dia, ó. Vou deixar gravado. Hoje, cineasta. Se eu tivesse precisando de dinheiro, já ia pedir um dinheiro emprestado também. É o cineasta. Cineasta, edita, a gente precisa fazer, né? Para levar tudo na ponta lá, ó, com qualidade pro pessoal. Sim. Show! A gente tá pertinho já de 10 mil seguidores aí, hein? Aqui no canal. Dá uma força pra gente aí, galera. Compartilhe os nossos vídeos pra gente bater 10 mil seguidores aí no nosso canal. Estamos pertinho. Tem horas que eu dou umas viajadas aqui, ó. Não, mas você pode viajar que não tem problema. A gente tá só de olho aqui. Já deu pra ver ali que ela vai estar viradinha, vai pegar um pedacinho do miolo ali. Ela vai ter uma dobrinha aqui assim, ó. Que ela tá sendo vista de... Ela tá meio de lado assim, né? Tá meio virada, né? Isso. Mas não totalmente. Beleza. E tem uma outra pequena que tá virada aí pra baixo. Aqui escondidinha aqui atrás. Também as mesmas cores. Cara, mais movimento que isso é impossível. Aí você já vai equilibrar fazendo ela também um pouquinho mais para vermelhinho, isso. Comer um pedacinho da folha não tem problema. A gente acaba invadindo um pouquinho, né? Normal, professor. Não tem problema, depois a gente faz. Essa parte, eu que fiz aula com você lá atrás, essa parte de distribuição na tinta da tela você fazia de maneira diferente. Você evoluiu bastante nessa parte também, né? De fazer o fundo, né? Aqui. Antes você era um pouco... preso. Mas olha, e a facilidade, né? O que faz o treino? Por isso que sirva de exemplo para todos nós, né? Porque a gente, quando está começando a aprender, a gente às vezes dá umas vaciladas, fala, é muito difícil, tal. Galera, não vou falar que é fácil, né? Não dá para falar que é fácil, porque senão todo mundo era pintor, né? O canal nem existiria aqui. Mas se você não para e continua treinando, você vai evoluir, é normal.
É como andar de bicicleta, é como dirigir um carro, é como fazer exercício. Opa, aí já vai entrar um vermelho fortão, hein? Sim, aqui são os botõezinhos. Perfeito. Eu vou deixar assim, mais ou menos, como se fosse uma bolinha assim, ó. Pegar um pouquinho mais arredondado, né? Isso, ele é redondinho, ó. Legal. Voltando lá no raciocínio, a gente só precisa dar o primeiro passo e não desistir no início da caminhada. Fazer aquilo com prazer, procurar se aperfeiçoar, como eu falei, com um professor de repente local, assistir às aulas do Eduardo Messeneiro e do Marcos Venelli, também de outros canais de pintura, não tem problema. Tem espaço para todo mundo na arte e bora lá, que com certeza você vai aprender. Deixa eu ver uma aqui também, vou estragar. Ah, essa aí você já inventou já, não estava aí, né? Mas ficou bom, hein? Cara, que bonito que vai ficar esse negócio aí, hein? De vez em quando a gente dá uma sobreposição. Tá. Não, você quem manda. Como é que vai? Olha, e é impressionante a combinação dos tons aí, ficou muito harmônico. Por que não jogar uma aqui também? Fica bonito. Beleza. Tá vendo? Dá um equilíbrio, né? Não, Sim. ficou sensacional. Agora eu venho com uma luz também nesse aqui. Vou até mudar o pincel, pegar um mais estreitinho. Perfeito. E ó, galera, vocês Agora eu venho podem. com laranja. Pô, desculpa, Venelli, eu te atropelei. Tudo bem, pode falar. Não, eu ia falar que assim, a gente faz tudo de uma forma muito simples, né? Você vê, quando você me vê pintando lá, onde eu guardo meus pincéis, onde o professor coloca os. A gente pinta sem frescura, ó. Os pincéis estão lá dentro do vidro de azeitona que a gente usou. Não, mas é o nosso dia a dia, né, Venelli? Falar real, né? Eu não quero fazer a Não, propaganda, é a propaganda, pode cortar. Não, mas a propaganda não tem problema. A propaganda boa não tem problema. Se você fosse fazer uma propaganda ruim, né? Mas o que eu quero dizer é assim, às vezes a gente coloca algumas limitações de, eu preciso de um local maior para pintar, Não, galera, não precisa. Se você tiver vontade, você vai dentro da sua casa, em algum local lá, você vai ter um cantinho onde você vai falar, não, aqui é meu e aqui eu vou fazer a minha área de trabalho aqui, acabou. Lá em casa é assim também, eu gravo meus vídeos na garagem, né? Poderia ficar, não, tem que fazer no estúdio, que nada, galera, bora, vamos fazer arte. Aqui eu tô jogando um pouquinho do chinês e Carmim. Uma pontinha de carmim, só para dar uma sombra bem forte aqui. Tá bom. Cara, entendi. Você deixou ele bem repolhudinho. Ele tá parecendo uma mini rosa, né? Sim, ele vem assim. Ele só não tem miolinho de mini rosa, mas é bem por aí, né? Formatinho assim, meio formando a florzinha, né? Querendo formar, né? Cara, as pinceladas que você dá para fazer olha, é muito legal. Que bonito, ó. Eu jamais teria feito desse jeito, hein? Agora eu já sei como fazer. Vou invadir tua praia de novo. Vou pintar uns quadros e flores. Aí depois você vai lá e faz um de paisagem. Sim. Que nem aquele Campo das Papoulas. Depois pesquisem aí. Papoulas. Aí vai aparecer um cesto de papoulas, que o professor fez, o Venelli fez, e um campo, uma paisagem com papoulas também. Ficou sensacional, vale a pena. Foi uma videoaula sensacional também. Cara, esse contraste entre o laranja e o carmim ficou bom, hein? Ainda vai uma luzinha em cima. Perfeito. Laranja, um pouquinho de branco. Uhum. Pra dar uma luzinha bem assim, final aqui, ó. Tá. Aí praticamente ele dá um... Eu tô falando muito baixo, né? Não tem problema. É que eu falo pensando praticamente. Pensa alto, né? Uma luz bem pontual ali, ó. Olha aí. Fazer até um silêncio para acompanhar aqui. Olha o cachorrinho. A gente ia falar do outro sentido só porque falou que ia fazer silêncio. Pronto, não dá. Tá vendo que eu falei? Não tem essa de limite. Como é que se diz? Palavra tem poder. Não tem pode poder. Abrir a boca que o cachorro late. As coisas acontecem.
Ah, mas isso é bom, a gente abre a boca para coisa boa então, né? É. Olha, você jogou mais luz na de cima e menos luz na de baixo. Isso. Discretamente eu percebi isso daí. Porque afinal de contas essas estão mais na parte de baixo. A luz está incidindo lá em cima. Uou, ficou show de bola. Eu quase bati o pé no cavalete aqui. Eu ia tremer a câmera. Parabéns, hein? Agora vamos aos... Eu vou fazer o miolinho assim, mas só a sujeirinha dele. Tá bom? Ele é esverdeadinho, tá? Tá bom. Aquele esquema, né? Um verde versículo, um pouquinho de sombra. Um sombra uma melequinha natural. do inglês, beleza. Só para ficar um tom esverdeado. Pôr um pouco do inglês, tá? Pra ficar... Uhum. Esse pincel que o professor está usando é o Condor 441, número 8. É o... Ou é o 10? 8. É o 8. O pessoal sempre pergunta, qual pincel o professor usa? Escreve aí, Condor 441. Aí você pode pegar o número 8, número 10, número 12. São esses pincéis que o professor usa. Enquanto ele não lançar os pincéis mágicos Marcos Venelli, eles vão pintar sozinho. Sim. Eles vão vir carregados ali, você só vai encostar aí na tela e vai pintar sozinho. Já pensou? Arrebentaria de vender. A gente inventa aqui, né? Agora vai jogar uma sombra. Isso, uma sombrinha. Já dá pra ver o miolinho já. Entre as pétalas tem que nem um cortezinho assim, um furinho aqui, ó. Tá. Pra dividir mais, ó. Isso porque eu estou vendo a referência, porque eu quero chegar bem fiel ao que a flor é, né? Tá. E o que a... O que a pintora A faz, Catarina Klein fez, né? Sim. Perfeito. Ó. Olha isso. Parece que ela fica assim furadinha ali, né? Cara, com aquele vãozinho entre uma e a outra. Mas é impressionante o que poucas que pinceladas uma pontinha faz, né? Nossa, já deu Sim. outro aspecto para a flor. Sensacional. Galera, olha que louco, eu não fiz, vocês vão ver esse vídeo provavelmente editado até aqui, né? Editado que eu digo assim, aproximando a câmera, tal, aqueles cortezinhos que deixam a tela meio esbranquiçada e muda para outra parte, de uma câmera para outra, mas até esse momento eu não fiz nenhum corte no vídeo, nada, nada. O professor está pintando direto a 38 minutos, olha que bacana. Já fez tudo isso. Agora eu já vou preparar os brancos mais fortes, tá? Eu vou dar umas pinceladas. Vou deixar você preparando aí a tela para o pessoal ver também. Dar uma limpadinha aqui na área. Aí você pode me perguntar, mas eu não tenho uma paleta como a do professor, como que eu faço? Simples. Limpa, passa, tira o excesso ali, pode passar um paninho com um pouco de solvente para continuar pintando, enfim, deixa a paleta mais limpa. A não ser que você goste de trabalhar ali na mistureba toda de tinta, aí vai de cada um, né? Eu vou usar uns 2 pincéis, um menorzinho, fazer esses cortes. Esse é o 441 também, mas eu É o número 4 esse aqui, Tá. eu acho que Beleza. é um pouquinho menor. Mas é da linha do 441, né? Isso, a mesma Perfeito. linha. É que já estão com os pelos mais gastinhos. Professor, deixa eu só fazer um negócio aqui, só põe ela aí, isso, Tá. deixa ela aí, para ficar melhor para a câmera. Tá bom. Manda bala. Então você pegou... tá, para fazer os cortes de cima, entendi. Esses cortinhos menorzinhos, ó. Tá. Como já mudou. Cara, é impressionante. A gente desenha praticamente, contorna, né? Com essa luzinha, ó. Já ficou uma sobreposta na outra. Já tava, né? Agora com essa luz aí já ficou melhor ainda.
Se tivesse seca, galera, era até melhor para fazer, né, professor? Ah, com certeza. Tá vendo como ele dá um efeito de uma concha, pétala né? fechada, assim, meio dobrada, né? É, porque você jogou a luz na ponta e tem um contraste com a sombra e tem outra luz embaixo. Então parece que ela está virando, que parece que ela está dobrando aquela ponta lá de cima para baixo. Olha aí também, ó, esse recorte. Cara, isso é impagável. Aí eu vou vir com mais branco, tá? E essa pétala que você fez aqui na frente agora, ela realçou bastante porque ela está com mais luz. Olha isso. Fazendo a de trás lá, só que é mais salmãozinho. Porque ela está mais puxada para o O salmão, o que que é? Um laranja, esse alaranjado aqui, ó, com branco. Perfeito. Já dá esse tom de salmão. E às vezes Também é o mesmo esquema, ó. Põe essa parte mais... E é importante que as pessoas vejam que você não deixa aquela coisa certinha, porque o cérebro da gente às vezes quer que fique tudo certinho. Não, 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 não. É mais solto. Às vezes eu repasso de novo, né? Como tá tudo muito molhado, ela arranca a tinta, né? Às vezes quando você passa o pincel, ela tira e fica não dá aquele transparente, né? efeito. Então por isso que é assim, se puder fazer mais pro seco, pode fazer também. Se você deixar, se você fizer o fundo e deixar mais ou menos ali uns 30 minutos, não estará seco, mas é o tempo da tinta óleo penetrar na trama do tecido da tela. E aí ela não absorve tanto a tinta quanto agora que o professor está fazendo molhado, numa batida só, né? Enfim. Que bonito, hein? Eu estou estudando bem como você vai dobrar ela aí, né? Pincelada, né? Você vai dobrar ela aí nessa parte. Aí, ó. Perfeito. É isso que eu estava visualizando daqui. Aquela técnicazinha, né? Da pétala da rosa, que a gente costuma deixar assim arredondadinho, né? Perfeito. E o pessoal gosta das suas rosas, hein? Maravilhosas, né? Como sempre. Só que hoje no fundo ali eu deixei aquele vaso de vidro com margaridas que o professor também fez aqui no canal, viu? Essas margaridas coloridas que estão como parte do cenário aqui, né? O professor também fez aqui. É só procurar, o vídeo tá disponível aí para vocês. Olha que bonito isso, hein? Ficou uma pétala virada, outra virada para um lado. Nossa, muito bom. Como se ela tivesse amassada ali no meio, né? Que legal. Agora vai na de baixo. Mesmo esquema, só que essa daí tá mais fechadinha e tá virada. Sim, ela tá um pouco mais escondidinha. Não vai ter tantos detalhes. Que modéstia, não vai ter tanto detalhe. Beleza. Ela não vai aparecer tanto, né? Como... E a principal ainda não tá com as luzes todas que vai ganhar ali, que é a do meio aí, né? Eu sei que você vai jogar luz ainda nas pétalas ali e tal. Muito bom. Agora eu vou vir com um pincel maior para carregar mais branco, né? Deixa eu pegar um pincel... Lá vai o Condor 8. Acho que é 441, número 8. Deixa eu pôr mais branco aqui, que já tá sujo. Vai lá. Apreciem. Olha lá. Olha de onde vem as misturinhas que ele usa, tá vendo? Sim, ó. Olha lá, ele não desperdiça nada, ó. É muito legal, né?
como ele sempre trabalha com esses tons aqui direto, não só no canal, mas também nos quadros aqui, enfim. O professor não desperdiça material, não. Não, aqui não. Diferente de mim. Eu não desperdiço nada. Que nem eu disse, eu sou mão de vaca. Não é mão de vaca, econômico. É mais bonito, né? Mais bonito. Mão de vaca é uma coisa muito antiga, né? Nossa, aqui, então já viu, denuncia a nossa idade. É né? que eu sou antigo. Eu sou das antigas. Nós somos jovens há mais tempo, eu já falei isso para você. Não tem nada de antigo, não. Somos jovens há mais tempo. Olha aí, a luz que eu falei que ele ia colocar. Eita, agora vai acender tudo aí. Não vou nem narrar, só vou ficar olhando. Porque agora eu não posso nem respirar. Isso, não respire. Bom, pessoal, não preciso falar, né? Só observar. Ó. Respeitando a sombra, não tem como deixar de falar. Isso, onde tem sombra, né? Onde tem sombra, deixa. Só onde está a parte clara. Só tô jogando a luz com branco puro agora, praticamente, né? Uhum. Ele funde um pouco com a tinta de baixo. Olha lá. E bem marcado. Pô, tá estilaço da Caterina Klein aí. Não tem como negar. Uou. Você viu que é trabalhando com as pontas dos pincéis, assim, com os cantinhos, vai utilizando o canto. Uhum. Deixa a tinta sobrando. Na verdade, isso aqui é uma aula, mas assim, eu estou mostrando como eu faço isso, né? Porque é lógico que não é coisa para uma pessoa que está começando a pintar, assim, ela pode até querer se inspirar, assim, nisso. Mas... É porque você sabe o grau de dificuldade de deixar... Essas passadas de branco, isso aqui é uma coisa assim que é para quem já está bem treinado, né? Assim, porque eu não vou falar que que já conhece o peso da mão, né? Isso, é só olhar e fazer. Não. A gente além de ensinar, então, a gente fala a verdade também, A gente né? fala a verdade, a gente não quer enganar. Ninguém, né? Falar assim, isso aqui você vai fazer. Não, de jeito nenhum. Faça uma rosa, faça uma... Mas é bom, professor, porque assim... Incentiva. Para quem está aprendendo, qual que vai o conselho? Faça por etapas. Sim. Por quê? Porque se você fizer por etapas, você não vai precisar carregar de tinta como o professor está carregando. Se a parte de baixo já estiver relativamente seca, você vai poder dar a pincelada da maneira como o professor está fazendo, mas com menos tinta. Então aí você não vai ter perigo de uma tinta se fundir na outra e você perder a mão do quadro, entendeu? O que é que acontece, né, quando você trabalha molhado no molhado. Mas é bom, professor, é bom essa dica, né? Mas é bom para quem está aprendendo a ver. Tem que ver, tem que se ligar nos movimentos, isso é muito importante. Sim. E vou falar de novo, nunca desistir. Se é isso mesmo, continue. Sabe aquele meme do continue a nadar, é isso. Continue a pintar, não para. Olha que show. Sensacional. E esses botões aí, mais alaranjados, né, vermelhos aí que você colocou, cara, toda a diferença. Dá uns retoquezinhos, revisitar, isso, uns cortezinhos, não precisa nada. Vai entrar uma luz ali no meio daquele miolo, né? Fazer uns cortezinhos. Isso aqui nós vamos pôr uma luz. Tá. Colocar os cabinhos ali dos... É isso. Fica tranquilo que o contra-rega aqui lembra tudo. Sim. Colocar os cabinhos ali, fazer aquele cabinho... Ele é meio redondinho assim, ó. Quase um botão de rosa assim. Perfeito. Lembra um pouco, mas é mais redondinho, né? Tá. Aí depois você vai colocar aquele galinho que você costuma colocar na parte de baixo ali, né? Ou não? O que? O galho? Você faz o galho ou esse daí não vai galho?
Não. Vai, não. vai. Ah, vai. Vai o galho atravessar. Eu tava meio... Você tava viajando aí, mas tudo bem. É que eu tenho que lembrar todos os elementos, né? Vai o galho. O professor parou assim e falou, o que esse cara tá falando? Aí ele falou, não, sim, o galho. Claro, o galho. Beleza. Ó, ele tá usando É por verde isso que eu falo que versículo. você é polivalente, que você faz tudo. Você grava, pinta, narra. Ah, precisa, né, pô? E bate papo, né? Como eu gosto de conversar. Mas no começo falava muita coisa que não tinha nada a ver. O meu cérebro não tem multifase, é uma fase só. Ah, professor, não vou falar. Às vezes eu estou pintando lá e narrando tal, aí de repente me faltam as palavras. Falo, opa, acontece também. Aí tem uma coisadinha assim, uma pétalazinha meio puxadinha, quase igual da rosa, mas não é. Uhum. Lembra um pouco. Olha, tem uma voltinha aqui, ó. Aí vem uns cabinhos ligando eles também. Show, hein? Cara, é muito legal ver esse passo a passo seu aí. E é legal, como você falou, é difícil para o iniciante, mas é muito prazeroso de assistir, de ver como Sim, porque que as coisas se transformam. geralmente não é porque a gente é iniciante que a gente só vai ficar vendo coisinha fácil, aquelas coisinhas trivial. Sim. Não, você tem que já Também procurar. ir almejando uma coisa mais difícil, porque senão você não sai daquilo, vai ficar sempre ali, né? Tem que Sim. procurar evoluir. Sim. Começa pelo mais básico, mais trivial, mas vai acompanhando também. E é aquela coisa, né? Vai treinando. Uhum. Treina, rasga a tela, pisa em cima. Mas sabe, o Que professor. nem eu fazia. Ficar com raiva. Nossa, né? Eu cheguei a jogar a tela no chão Ixi, e pisar em cima. Eu joguei muita tela fora. Só que hoje eu faço o seguinte, quando eu pinto no óleo e às vezes eu quero treinar alguma coisa, que eu treino também antes, eu não estou muito seguro às vezes para fazer um vídeo, eu vou lá e dou uma treinadinha antes. Sim. Eu apago depois e eu deixo... Como que eu apago? Eu passo a espátula, tiro o excesso da tinta, pego o solvente, limpo a tela não vai ficar branca, ela vai ficar manchada. Sim. Mas ela vai ficar lisa para a pintura novamente. Claro. E ali eu faço meus estudos na mesma tela, às vezes 4, 5, 6 vezes, depois por último eu pinto alguma coisa por cima e beleza. Aí faz uma arte moderna, Né? bastante tinta. Beleza, deixa sobrando. Maravilhoso. Não, mas tudo se aproveita, nada é Sim, desperdiçado. não vamos descartar não. E olha, ficou show, hein? Muita gente pinta até, olha, fazendo carne. Já bagunçou tudo aí, né? Agora você está misturando... Agora eu vou também. fazer aqui Tá, o miolinho. O miolinho, vou jogar um amarelo. Tá. Verde inglês. Com verde inglês, assim, vamos fazer um branco. caminho. Legal. Acho que eu vou pôr até mais claro aqui. Porque Eu não tá percebi, ele não apareceu muito ali, não né? pegou. Deixa eu... Aí eu apoio o dedinho. Ponta do dedo, vai sujar de tinta, mas não tem problema. Olha lá, é bem sutil, é bem na pontinha. Já muda totalmente o miolinho da flor. Viu como levanta, né, o miolo, né, esses... Uhum. E esse é o Condor 441, número 4. Sim. O professor está usando. Pincel. Lembrando, essa luz ela está vindo, a gente não falou essa referência de luz, mas está bem da esquerda para a direita. Isso, da esquerda. Ali ele já colocou mais amarelo indiano, ó, que ele está mais escondido. Que bonito. Como ele dá contraste, né? Não, sensacional.
perfumarias, igual você diz, né? Uhum. Essa é a melhor parte. A tela está quase pronta, você só vai lá e faz alguns arremates. Deixa eu ver aqui mais. Assim, os galhos. Acho que só os galhos Só os galhos. já finaliza, Vai ver porque que tá pincel bem a mais- Caterine mesmo, hein? Agora Isso. veio com galho Vermelho mesmo. óxido e marrom Van Óxido Dyck. e Van Dyck, tá? Aham, Vou cortar um galho daqui. perfeito. Até um frio na barriga na hora que você faz esse galho, mas Sem beleza. medo de ser feliz. A Isso. gente já tem uma direção mais ou menos, né? Você Uhum. primeiro programa no cérebro, você vai jogar. Isso aí. Só que meu cérebro às vezes pensa uma coisa e minha mão faz outra, mas tudo bem. Olha lá que bonito. Nunca é um galinho uma coisa reta, ele é todo cheio de curva, tal, porque na verdade tem mais de uma flor aí no meio, né? Agora eu posso cometer um pecado de jogar um galho aqui, mas vamos fazer, vai. Eu falo que eu sacrifico. Mas ficou bonito, hein? Vou Mas sacrificar. ficou muito bom, ó. Sacrificou não, você colocou ela mais pra trás ainda, olha lá. Sim, sim. Cara, que show, velho. Ah, fala a verdade, hein, pessoal? Nunca que a gente faria isso, hein? Olha. Mas olha Aí como vai deu. vir uma luz, vai amenizar um pouco. Ah, mas, cara, sensacional. Como mesmo você falou agora, sem medo de ser feliz. Esse galho atravessando a tela ficou show. Olha lá, puxando os botões. Aqui também, ó. Uhum. Tem que sair de algum lugar aqui, então ele vai passar por cima. É, tem que estar tudo interligado, né? É um passando por cima do outro. Parece a vida. A vida como ela é, um passando por cima do outro. Jesus. Beleza. Foi só um pensamento, né? As reflexões durante a pintura. Vou jogar um pouco de marrom com... Ocre. Fazer um tom meio pro pele, assim, pro Tá, bege. pra jogar uma luz aí. Jogar uma luzinha nesse... No final as tintas já vão ficando tudo meladas, né? Já vai ficando tudo... Aí eu vou depois fazer a reciclagem. Perfeito. E importante salientar que essa tinta ela é sempre na pontinha do pincel, essa luz. Sim. E sem pressionar o pincel para que a parte de sombra também apareça. Senão não dá esse efeito aí não. Se apertar o pincel fica tudo de uma cor só. A mão tem que estar bem leve. Olha lá. Mas se a mão não estiver leve não sai isso daí não. Aqui, ó, vamos amenizar. Uhum. Ah, mas ficou muito bonito, Benelli. Tudo bem que tem que ter a coragem para fazer isso aí que você fez, né? Mas estamos bem representados aí pelo Agora professor aqui Marcos Venelli. Esse de baixo, vamos fazer. Curvinha. Sensacional. Tudo fazendo sentido, tudo interligado, daquele jeito. Uma homenagem aí do professor Marcos Venelli para Nossa, Catarina Klein. maravilhosa Catarina. Sensacional, Catarina Klein. Pensou que privilégio se pudesse ter aula com ela? Sim. Já imaginou, né? Tivesse vivido na mesma época, né? Olha, as perfumarias do Embora professor. fosse uma época bem assim, né? Naquela época, século retrasado, acho que ainda foi. Foi em 1800 e pouco, É né? 1800 para 1900, não foi? Foi mais ou menos por aí, virado ao século passado. Então, já não é nem passado. Século XIX, né? Século retrasado. Eu acho que é retrasado.
Nós já Século estamos... passado foi a virada do século XX para o XXI agora. Isso. 99 para 2000. A gente até se perde, né, no tempo, porque o tempo passou tão assim rápido que a gente não imaginava que ia virar assim. Sim, olha isso. Sensacional, hein, Venelli? Tá com muito equilíbrio, tá muito bonito. Bom, o vídeo já tá para terminar, vamos só fazer aqui. Perfumaria. Só um pedacinho aqui que eu quero. Só isso. Olha, esse é o capricho do artista. Aquela pinceladinha final ali para falar assim, bom, essa foi a última pincelada. Gostou, né? Sim, tá. Tá bom, né? Tá bom. Como é que você começou a falar? Ficou bom, né? Ficou mais ou menos. Não, tá bom. Ficou bom, tá bom, tá bonito. Aquela humildade de sempre. Objetivo alcançado. Tá aí, galera, mais uma obra prima do professor Marcos Venelli para vocês. Graças a Deus que nós temos a arte em nossas vidas, graças a Deus que nós podemos interagir com vocês, levando um pouquinho do nosso conhecimento, humildemente, trazendo aí, pincelada a pincelada, vocês veem como a coisa vai se transformando, até chegar nesse ponto final aí que vocês estão vendo, que esse arranjo belíssimo de folhas, ou melhor, de flores de pêssego ou do pessegueiro, enfim, como preferirem. Beleza? Galera, por favor, quem está chegando agora, se inscreve no canal, quem já nos acompanha, mesmo barco, compartilhe os nossos vídeos, fale da gente nas redes, nos ajude a crescer cada vez mais aqui no YouTube, beleza? Contamos sempre com vocês. Um beijo, um abraço, até a próxima e valeu!